Sou mistério, palavra, nome, oráculo, carta da morte, água nascente que flui, e quando represada, em novas formas me expando. Mata, morre, nasço, fluo, livre, em novos caminhos, sem medir os riscos, ao desaguar. Mistério. Eu sou a Douglas, eu tenho 29 anos, eu nasci no dia 17 de março de 1996, sou pisciana, filha de Iemanjá. Meu nome significa nascido nas águas de Rio Escuro. E para mim é importante me apresentar pelo meu nome porque acho que meu nome fala muito de quem eu sou, sabe? Eu sempre me enxerguei como uma pessoa muito fluida e o meu nome sempre foi uma coisa que eu me questionei também na minha vida, sabe? Por que desse nome, né? Por que de... Por que da escolha da minha mãe, assim? Por que minha mãe escolheu esse nome pra mim? E eu sempre pensei assim, que antes mesmo do meu nascimento, alguém tinha escolhido o meu nome, e com essa escolha desse nome, todas as expectativas, todos os desejos, né? E fui entender melhor assim essa relação com o meu nome e se fazia sentido para mim também ter esse nome, né? Até que eu descubro que o meu nome significa nascido nas águas de Rio Escuro. O que faz todo sentido na minha vida, como eu disse, porque eu me vejo como uma pessoa que flui muito. Eu me vejo como uma pessoa que deságua sem medo. Eu me vejo como uma pessoa que é um mistério, um segredo, assim como toda água escura, né? A gente não sabe muito bem o que existe no fundo das águas escuras, né? Então, esse nome é muito importante para mim e que ele diz muito sobre a forma que eu vivo a minha vida em relação à construção do meu gênero também, né? Eu sou uma pessoa não binária, e durante muito tempo eu me questionei sobre a forma que eu vivia a minha identidade de gênero, né? Porque eu sempre me olhei no espelho e me via Douglas, né? Mas as pessoas, elas me davam outros nomes, né? Menino ou menina, né? Questionavam a minha identidade de gênero na infância, quando eu, na realidade, só me sentia eu, Douglas, né? E aí, durante muito tempo, isso foi uma questão para mim, né? Porque eu não me sentia enquadrado no universo masculino, mas não me sentia 100% enquadrada no universo feminino também. E durante muito tempo me senti sem lugar. Até que em algum momento eu ouvi pela primeira vez uma pessoa falando sobre não binariedade na internet. E eu entendi que eu me via daquela forma também, que aquilo ali fazia sentido pra mim, sabe? Que o que eu era estava para além das nomeações que as pessoas me davam, porque eu sempre senti que eu era mais do que o nome que as pessoas davam para mim. Então, para mim, passou a fazer muito sentido, ser mais sentido ainda, ser a Douglas. E aí tem esse lugar do a Douglas, né? Que é justamente sugerir o pronome ela. Tem uma brincadeira aí porque eu também sinto que é uma forma de, ainda que gostando desse nome, poder me nomear a partir de mim. Ser a Douglas é ser nascida no Rio de Água Escura.
né? Não mais nascido, mas nascida no rio de águas escuras. É como se eu pegasse esse nome e falasse, ok, né? Eu ganhei esse nome, mas hoje eu quero falar a partir de mim. Eu quero me dar nome, porque eu entendo que me dar nome é, é poder falar a partir de mim, é poder falar a partir da minha perspectiva, é poder, é poder construir a minha própria narrativa para a minha vida, porque as nomeações que as pessoas nos dão, muitas vezes vão colocando a gente em lugares sociais, demarcando os lugares que a gente está ou não, os papéis que a gente exerce nas relações, né? Então questionar Douglas, né, e entender que eu gosto de Douglas, mas eu posso ser a Douglas, é entender que eu posso continuar sendo a nascida dos rios de águas escuras, né? E que tem tudo a ver com o meu gênero, porque sinto que fluo. Eu sinto que eu sou um infinito de possibilidades. Eu sinto que eu posso ser até aquilo que eu desconheço sobre mim, né? Sobre as minhas profundezas, sobre as minhas águas escuras. E que para além desses nomes que hoje me dou, é, tem uma coisa que é o fato de que o que eu ainda posso ser não tem nome. E que o que eu sou, ainda que eu busque muitos nomes, talvez não tenha nome. Porque é tão grande e infinito que talvez nenhuma nomeação seja capaz de delimitar a minha existência, né? Assim como a existência do mar, né? Que a gente não consegue ao certo quantificar, né? Quanta água existe, quanta água tem, né? Então, para mim, foi muito importante esse processo de poder me nomear a partir de mim, porque é construir a minha própria narrativa, é construir a minha própria existência, é construir o meu próprio rosto, né? Que é interminável, né? Porque eu acredito que nosso rosto é infinito, né? A gente passa a vida inteira construindo, né, partes dessa imagem que a gente tem da gente, né? E aí tem aquilo que as pessoas disseram que a gente era e a gente acreditou, ou a gente achou que a gente deveria ser. Tem aquilo que a gente espera, né? Tem aquilo que a gente é, né? Então, poder falar sobre mim, poder me dar nome é justamente construir essa narrativa e entender o que eu sou a partir de mim mesma. É dar lugar para uma singularidade mesmo, né? Eu busco sempre esse lugar da minha singularidade, da minha verdade, né? Dando nomes e palavras e às vezes não dando também, mas permitindo o meu corpo de fluir, desaguar, desembocar, né? Até para lugares que eu desconheço. Ser a Douglas é ser isso, né? É desaguar para onde eu não entendo, é ser carta da morte, que é renascimento, né? Uma carta que ela fala sobre renascimento. É ser mistério, né? É ser tanto mistério que às vezes eu me olho e me desconheço, né? É poder me olhar e me desidentificar com a minha própria imagem em alguns momentos também, entender que talvez algumas nomeações não me caibam mais e que eu sou livre para me dar outras nomeações, porque me dar outras nomeações é também me dar outras possibilidades de existência, né? Mas às vezes dar lugar ao silêncio também e permitir com que o meu corpo só seja, só experimente, sem tanta pretensão. Eu fui uma criança que eu sempre gostei muito de palavras. É, eu lembro da minha alfabetização, quando a professora estava me ensinando a ler, e aí eu achava muito interessante quando ela começava a fazer a conexão das palavras comigo, e eu ficava pensando como que podia alguém ter tanto conhecimento sobre isso, assim, como podia alguém conectar uma letra na outra e isso virar uma palavra, e isso significar alguma coisa, sabe? E aí eu também gostava muito da escrita. Desde criança, assim, eu sempre tive uma conexão muito forte com a escrita, com as palavras, com a poesia. Eu comecei a escrever muito cedo, mas
em algum momento eu deixei essa escrita, porque tinha uma questão muito ligada ao gênero também, meninos não podem escrever, meninos não podem ser poetas, né? Então, em algum momento eu abandono isso, assim, mas a infância eu lembro que a palavra era uma coisa que eu gostava muito, a escrita também. E aí eu lembro da minha mãe falando que eu tinha que fazer o caderno de caligrafia, né? E eu detestava aquilo, porque eu ficava pensando, por que que eu tenho que escrever dentro de uma linha? Eu não conseguia entender por que que precisava ser assim. Mas eu comecei a escrever, e aí o desafio já não era mais deixar o caderno de caligrafia, mas ter uma letra cada vez mais dentro do que as linhas pediam. Só que em algum momento eu começo a perceber que o que estava em jogo ali também era o meu gesto. Porque antes do atrito do lápis com papel, antes da escrita, tinha o meu gesto dentro de uma linha. Tinha o meu gesto sendo controlado por alguma coisa, né? E aí eu começo a me perguntar, assim, sobre isso, assim, sobre nossos gestos, como eles são controlados na vida, né? Como as nossas gestualidades, elas começam a ser controladas desde muito cedo, né? Por alguma imposição de alguém, né? Por alguma coisa que a gente ouviu, por alguma coisa que a gente entendeu ou aprendeu. E como a nossa existência também fica limitada por isso, né? Porque o gesto não é só o gesto da mão, mas é o gesto do corpo, é o gesto da existência mesmo, né? E aí eu começo a me questionar justamente sobre isso, assim, eu não quero ficar escrevendo dentro da linha, né? Mas aí fiz o caderno de caligrafia durante a infância e tudo mais, até que eu chego no meu processo com as artes, né? Com as artes visuais. Eu sou poeta desde criança, escrevo. Quantos anos? Eu comecei a escrever com 8 anos de idade. Eram os poemas sobre amor, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada. Meu coração é muito grande, eu amo me apaixonar. Então eu era criança e escrevia uns poemas sobre amor. Eu tinha um hábito muito grande de escrever palavras repetidas, tipo eu te amo, eu te amo, eu te amo, sabe? E escrevia muitas folhas, assim, de palavras repetidas que às vezes ficavam circulando na minha cabeça. Eu sempre fui uma criança que pensei muito. Existia um universo de possibilidades dentro da minha cabeça, assim. E eu sentia que a palavra era a forma que eu botava isso pra fora. Então eu tinha o hábito dessa escrita, geralmente quando eu tinha uma paixonite, e aí eu escrevia, tinham essas palavras que se repetiam também. E era uma coisa muito importante para mim, porque me ler era uma forma de entender melhor, às vezes, o que ficava só na minha cabeça e eu não falava para ninguém. Eu era uma criança muito tímida. Eu era uma criança que tinha muita dificuldade de interação com as pessoas. Então, a escrita era uma forma que eu tinha de estar em algum diálogo, né? Assim, e era um diálogo comigo mesma, né? E essa relação com a escrita, ela foi se estendendo ao longo da minha vida, assim, né? E aí, em algum momento, eu paro na infância, e em algum momento eu retomo na minha adolescência para a vida adulta, e aí, por conta de trabalho, eu paro de novo, né? Com 18 anos eu saí de casa, sou uma pessoa LGBT, eu me assumi, né, para minha família e depois de conflitos em casa, eu saí de casa. Então, com 18 anos, eu fui morar em uma república. Eu morava com 7 pessoas. Eu morava com 2 pessoas de Vitória, uma pessoa de Minas, 2 pessoas de Nova Friburgo, uma pessoa de Angola e eu. Éramos 7 pessoas. E aí eu fui morar com essas pessoas e quando eu chego nessa casa, a gente começa a construir uma relação de família, mas em algum momento eu sou demitida do meu trabalho. E aí eu pego a rescisão de contrato, todo esse dinheiro e começo a investir para tentar dobrar esse dinheiro, né? E aí eu começo a fazer bolo de pote, mas eu não tinha jeito para fazer doce, nunca tive, sempre gostei de salgado,
mas fui fazer bolo de pote porque na época as pessoas estavam começando com essa coisa do bolo no potinho e tal. Falei, vou tentar. Não deu certo, e aí eu falei, eu preciso tentar outra coisa. E aí no meio disso, uma ex-namorada terminou o casamento e aí me mandou mensagem e falou, Douglas, eu tô terminando o casamento, preciso de um lugar pra ficar, você conhece uma república, algum lugar? Eu falei, olha, conheço, eu tô numa república. E aí ela vem pra essa república, como a gente tinha muita afinidade, a gente resolve se mudar. E aí a gente se muda pra uma comunidade de Niterói. E aí quando a gente chega nessa comunidade, as pessoas muito receptivas, assim, eu lembro da gente subindo com a mudança e a galera já interagindo, e aí, boa tarde, tudo bem? A gente já se falando e tal. E aí eu começo a criar, assim, cada vez mais afinidade com essas pessoas, e essas pessoas vendiam bala, essas pessoas muitas vezes vendiam algodão doce lá na comunidade, e elas começam a me incentivar a vender bala, e começa a falar, tal lugar tem tal mercadoria, tal lugar tem tal mercadoria. E aí eu fiz uma amiga lá, que um dia ela falou pra mim, você quer trabalhar? Então eu vou te dar um baleiro, uma lanterna, você compra a mercadoria e vai pra rua. E aí eu comecei a ir pra rua, trabalhar vendendo bala, e foi assim durante muito tempo, né? E eu tô falando isso porque tem um corte nesse lugar com a poesia, que eu deixo a arte na minha vida em algum momento porque eu precisava trabalhar, eu precisava comer, longe da minha família, com pouco dinheiro, tentando fazer esse dinheiro dobrar de alguma forma, né? Na faculdade de psicologia, as minhas avós me ajudando dentro do que era possível também, né? E aí vou pra rua, começo a vender bala, vender bala, vender bala. As pessoas começam a me conhecer, em algum momento elas já nem compram mais bala, elas já me dão um trocadinho ali ou outro, já me cumprimentam na rua. Às vezes tomava dura da polícia também, né? Porque aí você tá lá vendendo, aí os caras querem uma bala, alguma coisa, né? E aí você vai lá e dá, né? Então foi um momento assim, foi um momento muito delicado, porque você tá com o seu corpo exposto na rua, né? Então é muito hostil esse lugar da rua, né? Na rua tudo pode acontecer, né? Então eu me sentia muito exposta. Foram muitas propostas na rua também, né? Mas eu sempre ficava circulando por aquele território e aí eu revezava com uma amiga que trabalhava no Lava Jato. Então ela às vezes lavava um carro ou outro, tirava um trocado, a gente revezava o baleiro, ela botava a mercadoria dela, descia e ia. Aí às vezes eu descia com a minha mercadoria por Niterói, à noite, nas festas, e vendia a minha mercadoria. E aí em algum momento, um colega lá da comunidade, da favela, ele falou pra mim assim, estão dando emprego numa panfletagem, lá na pista, numa ótica. Aí eu falei, tá, vou lá. Aí ele falou, se arruma, acorda cedo e vai. Aí eu acordei 6 da manhã, tomei banho. Eu lembro como se fosse hoje, assim. Aí eu sentei na calçada e fiquei esperando. Aí, tipo assim, eu tava nervosa, apreensiva, né? Eu falei, entrevista de emprego e tal. Aí eu cheguei lá e a moça falou pra mim, qual o seu nome? Aí eu falei, Douglas, qual a sua idade? Ah, tá, você mora onde? Eu falei, Niterói. Aí ela, tá, pode começar. Aí pegou um bolo de papel, me deu e falou, agora você vai pra rua trabalhar. Aí eu fui, ficava na Amaral Peixoto com o meu panfletinho lá, entregando, num calor, né? Calor enorme assim. Mas fui conhecendo as pessoas, né? Às vezes conversava e tal. E aí sempre era muito rotativo, porque tinha uma questão na empregatícia de não poder ter vínculo, né? Então era muito rotativo, as pessoas e tal. E aí tinha uma pessoa que ficava na porta, que se chamava puxador. E em algum momento essa pessoa sai e eles pedem pra me chamar. Falou, não, vamos tentar botar Douglas pra ser puxador ali. E aí eu fui pra porta, comecei a atender, conseguia colocar pessoas pra dentro e eles falaram, vai ficar aí uma semana. Eu falei, tá bom. Aí passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6, um ano. Eu fiquei na porta. Passaram-se 1 ano e 5 meses e eu nunca mais saí ali da porta. Trabalhando em condições assim difíceis, eu comia meu almoço na rua, na calçada,
mesmo assim, eles guardavam a comida, esquentavam no micro-ondas, dava e a gente ia para algum lugar comer, assim. Não tinha férias, não tinha folga, eu trabalhava de domingo a domingo, porque todo o dinheirinho extra que tinha eu guardava. Eu trabalhava para guardar, para poder pagar minhas coisas, né? Meu aluguel, minha comida, minha faculdade, minha passagem de ônibus. E aí, em algum momento, a supervisora sai e eles me chamaram para ser supervisora da panfletagem. E aí eu viro supervisora da panfletagem, vou pro centro do Rio, tenho a minha equipe, mas assim, um trabalho também muito difícil, porque na época não podia ter a quantidade de pessoas que tinham trabalhando na rua, panfletando. Eles davam dura assim na gente, pedia para sair da rua, davam multa, né? Então era uma coisa de panfleta, panfleta, tipo, eles estão chegando, corre, e aí guarda tudo, depois volta de novo. E foi assim durante muito tempo, assim, eu trabalhando na panfletagem, até que em algum momento uma colega da época da faculdade, porque eu sou psicóloga, né? Acho que eu nem falei isso, mas eu sou psicóloga. Eu trabalho orientada pela psicanálise, sou psicóloga clínica, mas também sou psicóloga na assistência social. E assim, eu estava fazendo a minha formação em psicologia, né? E em algum momento, uma amiga da época da faculdade, ela me manda mensagem e fala para mim que tinha uma oportunidade de emprego num acolhimento institucional de meninos, adolescentes, em situação de vulnerabilidade social. E na época da faculdade, ela falava pra mim assim: se um dia eu tiver um emprego, você pode ter certeza que eu vou te chamar pra você trabalhar comigo e tal. Mas é aquele papo de amigo, assim, né? Você tá ali conversando, você tá no bar, assim, batendo papo, e aí a pessoa fala e você. Ah, legal. Né? Não achei que ia acontecer, mas ela de fato me chamou. E aí eu entrei no acolhimento institucional, né? Trabalhando com os meninos como educadora social. E foi assim durante muito tempo também, até que em algum momento surge a oportunidade de me tornar psicóloga no acolhimento institucional. E aí no acolhimento eu começo a minha atuação como psicóloga e, e aí passa algum tempo, eu sou mandada embora e aí começo a atuar na clínica, né? No particular, com meus pacientes. E começo a sentir esse desejo de retomar com a escrita, de retomar com a poesia, né? Começo a me relacionar com uma pessoa que é artista, né? Que canta. Então começo a reviver esse desejo de estar mais perto da arte, assim, de poder me enxergar através das palavras, da minha escrita, né? Começo a retomar essa escrita. E aí, atendendo, eu começo a ter mais tempo para poder produzir arte, né? E aí, em algum momento, assim, eu me mudo para uma outra comunidade de Niterói. E aí, eu tô em casa com o meu ex-companheiro e um homem bate na nossa porta. Quando a gente abre, é um policial. E ele estava muito nervoso, agitado, e ele perguntava se a gente conhecia uma tal pessoa. E aí a gente fala que a gente não conhece essa pessoa. E ele entra na nossa casa, começa a vasculhar. Eu estava no meio de uma aula da pós-graduação, assim, com o vídeo aberto, e a polícia entrando na minha casa. Meu ex-companheiro estava na sala ouvindo música. E ele começa a perguntar quem a gente era, o que a gente fazia, e aí a gente, com as mãos pro alto, fala pra ele: a gente tá em casa, estudando, ouvindo música, é só isso que a gente tá fazendo. Fardado? Fardado. Fardado, ele estava na nossa porta e embaixo tinham mais 5 policiais. Eles estavam atrás de uma pessoa da comunidade e foram lá em casa achando que essa pessoa estava lá. E a gente não fazia a menor ideia de quem era essa pessoa. E aí ele vasculhou a nossa casa, foi embora, pediu ajuda para sair, porque para sair tinha uns becos, né? Era difícil para quem não conhecia. E aí ele
pede pra sair, assim, pra gente ajudar ele a sair, a gente explica, e aí a gente fecha a porta, fica em silêncio durante, sei lá, 30 minutos, e aí a gente fala, vamos sair. Aí eu falo, né, vamos sair? Né? E aí meu ex fala, vamos. E aí a gente sai de casa e a gente continua em silêncio, assim, a dois. E aí não fala sobre esse assunto, né, assim. Aí depois de muito tempo a gente conversou sobre o que aconteceu, fomos entendendo que é isso, né, tipo assim, morar na favela, o nosso corpo tá ali, exposto a essa realidade e se acolhendo também, é, durante esse processo, assim, de entender o que tinha acontecido, com muito medo nos outros dias também. Passamos a nos buscar no ponto de ônibus, né? Tentar de alguma forma manter a nossa segurança, assim. Você vê essa agressão, né? Que é uma agressão. Sim. Você vê essa agressão por parte do Estado ou individual? Daquele policial específico ou... Não, eu vejo essa agressão por parte do Estado. Por parte do Estado, porque é, eu acho que a polícia sobe na favela, acho não, tenho certeza. A polícia sobe na favela e eles não pedem licença pra gente. Eles saem entrando na nossa casa, sabe? Eles não querem saber quem a gente é, a nossa família, o que a gente sente, sabe? Eu sinto que dizer pra ele quem eu era ali naquele momento não foi nada, porque ele entrou na minha casa e ele entrou na minha vida, né? Porque a minha casa é uma extensão de mim, a minha casa é o lugar mais íntimo que existe. E ele entrou na minha casa sem me pedir licença. Então, eu acho que é por parte do Estado, sabe? Eles entram no morro e eles não querem saber quem é a gente, como eu falei, o que a gente precisa. Eles não sabem como é difícil pra gente, às vezes, andar na rua com medo, andar naquele espaço com medo de do nada, às vezes, acontecer alguma coisa com a gente, porque tudo pode acontecer, sabe? Às vezes você tá lá tranquilo, naquele lugar, com seus amigos, conversando, e do nada, tipo, a polícia sobe. E aí, o que você faz? Sabe? Eu acho que é por parte do Estado. Tem uma política mesmo de extermínio desses corpos, sabe? Porque foi o que eu ouvi durante esse meu trabalho na panfletagem, né? Porque a minha supervisora da época, ela falava pra mim, você é faveladinho, mas até que você é educado, né? Ela falava isso pra mim. Ela me tratava dessa forma. Quantas vezes eu fui procurar um emprego e pelo meu endereço a pessoa via que eu era de uma comunidade e muitas vezes eu não conseguia aquele emprego porque eu era de um território de favela, né? Então, assim, eles hostilizam a gente, mas existe uma política de extermínio. Existe uma, existe uma cultura mesmo, assim, que estigmatiza as pessoas que estão na comunidade, sabe? Mas que foi a partir disso que eu tive coragem de retomar a arte, sabe? Porque quando eu vejo isso acontecer comigo, e com medo de falar, eu não conseguia dizer, eu não conseguia conversar com o meu ex-companheiro que aquilo ali tinha acontecido. A gente não tinha coragem de se olhar e dizer que aquilo ali tinha acontecido. Então a arte foi uma forma de poder dizer para o mundo, sabe, o que estava acontecendo. E assim, existia muito medo também de colocar a cara de frente, né? Então a arte para mim era uma forma também de elaborar essa experiência, né? De poder conversar comigo como eu fazia com meus poemas, né? A partir das colagens que eu fazia, era uma conversa comigo mesmo, uma tentativa de elaborar aquilo ali e de poder dizer para o mundo também que aquilo ali estava acontecendo, né? De poder levar isso para uma outra bolha, né? Para um outro lugar, para um outro território, né? Para as pessoas às vezes que nem pensam que existe essa realidade e dizer para essas pessoas, olha só, isso aqui está acontecendo, sabe? No meu universo isso aqui está acontecendo. Então eu começo a retomar a arte com a colagem e eu começo a fazer colagens contando um pouco desse dia a dia, contando um pouco dessa história,
na comunidade, contando um pouco sobre a diversidade de corpos que tem na comunidade, porque nós não somos iguais, somos pessoas diferentes, com posições sociais diferentes, né, com lugares sociais diferentes. Então eu começo a trazer tudo isso no meu trabalho e retomo a minha relação com a escrita também, né, com a poesia. E aí, a partir daí, eu começo a ter outros interesses também, porque aí eu começo a falar a partir de um lugar de muita dor, assim, de tentar elaborar essa dor em um lugar de muita dor, né? Porque porque junto desse processo depois vem a minha transição de gênero também. Isso que eu ia te perguntar. Uhum. Você na busca do trabalho da panfletagem, você está performando o masculino. O masculino, tô performando masculinidade nessa época, sim. Tô performando masculinidade, que é um outro lugar, né? Sim. Viver essa realidade performando a masculinidade, né? Nem sei se eu teria a possibilidade de ser uma panfletista numa porta de uma loja sendo uma pessoa trans, né? Será que eu teria tido essa oportunidade de emprego sendo essa pessoa que eu sou hoje, né? Eu entendo que os lugares que eu me inseri naquela época também tinham muito a ver com o fato de ser um homem cis, né? Tá performando uma masculinidade, né? De estar sendo lida como um homem cisgênero. Então, é um outro lugar social que eu ocupava naquele momento, né? Então, é porque hoje é uma outra realidade, né? Ser uma pessoa trans, ser uma pessoa não binária. Perdão, nessa invasão do Estado, você também estava performando masculino. Exatamente. Seria outra questão. Seria outra questão, exatamente. Como seria esse cara entrando na minha casa e eu recebendo ele, né? E de repente botar a mão em mim, me bater. Ou outra coisa, muito pior também, né? Então, é isso, porque ainda existia um diálogo entre a gente ali naquele momento, né? Talvez em nenhum outro momento nem fosse existir esse diálogo, né? Porque a posição social que eu sou colocada hoje é um outro lugar, né? Que é um lugar de muito mais exclusão na realidade, né? Assim, porque existe uma política de extermínio de pessoas trans também, né? As nossas contribuições simbólicas, culturais, históricas, poéticas, foram todas apagadas, né? Eu olho para trás, para as minhas antecessoras, e cadê a história delas, né? Hoje a gente tem pessoas que nos representam, né, sendo faladas, mas ainda assim existe uma tentativa de apagamento das nossas vozes. Quais são os lugares que nos permitem falar? Quais são os lugares que nos empregam? Quais são os lugares onde as pessoas se permitem amar pessoas trans? Quantas pessoas trans a gente vê circular no nosso meio? Quantas pessoas trans a gente tem interesse de ouvir, né? Pessoas trans amam, compram, dormem, podem ser intelectuais também, né? São pessoas com uma experiência de vida como qualquer outra, têm uma formação de vida, né? Porque eu não acredito que formação é só academia. Na verdade, a formação para mim está longe de academia. Acho que formação para mim é vida, é viver. Não existe maior formação do que a vida, né? Então a gente tem coisas a dizer sim, né? Mas quais são esses lugares que nos colocam lá, né? Então existe sim um cerceamento, uma tentativa de cercear a nossa liberdade nos espaços, uma tentativa de apagamento da nossa história. Para mim, estar aqui hoje é muito importante, porque estar aqui e arquivar a minha imagem, né, a minha existência, é continuar perpetuando a existência de pessoas trans, é não ser apagada, né? Existe um registro de mim. E se amanhã vier uma outra pessoa, ela pode se ver em mim. Entender que existe alguém como essa pessoa que está lá, que talvez nem entenda muito bem quem ela é, mas tem uma referência ali, né? Tem alguém que pode falar, que tem coisas a dizer, a contribuir, né? A ouvir.
Então, para mim é muito importante esse lugar de poder falar, né? E para mim chega também desse lugar de dor, porque é isso, tem um momento também nas artes que eu começo a entender que é preciso falar de um outro lugar. Eu entendo que eu já elaborei esse processo da minha vida, mas agora eu quero falar a partir de um outro lugar, né? E aí, junto disso, tem o processo de transição, tem eu nas colagens falando da minha vida na favela, né? E aí esse momento de elaboração, de dor, mas tem um momento também da virada desse jogo, né? Onde eu falo, eu não vou pedir licença pra ninguém, sabe? É isso aqui que eu sou, e se você não compreende a minha grandiosidade, então essa questão tá em você, sabe? Eu não vou me desconfortar por conta de você. Eu não vou criar questões comigo, né, por conta de você. Se existe alguma coisa que te incomoda em mim, é seu, não é meu, né? E isso começa a reverberar para minha arte, que é aí onde tem esses poemas que eu falo que eu sou rio, né, que eu sou mistério, que eu sou palavra, que tem essa coisa de pensar que ser uma pessoa não binária para mim é ser uma pessoa infinita, é ser uma pessoa que é um infinito de possibilidades, né, que está para além de qualquer nomeação possível, né? E não quero mais falar a partir de uma narrativa de dor. Eu quero falar a partir de um lugar de afirmação, sabe? Eu não vou pedir licença para você. Não é você que me escolhe. Eu também escolho você, sabe? Não é você que vai decidir na espreita da noite se você vai ficar comigo ou não. Não. Se você não andar de mão dada comigo na rua à luz do dia, eu não vou querer ficar com você. Porque quem quiser estar comigo precisa me amar publicamente. Tá comigo em qualquer momento e entender as diversas nuances que eu tenho, sabe? Tudo isso que eu sou e tudo isso que eu posso ser, né? Então tem esse momento dessa virada também. Porque por mais que a vida ela tenha sido muito dura comigo em muitos momentos, eu não deixo de acreditar que o que existe para mim é muito maior e eu nem entendo ainda, sabe? E que o meu corpo e a minha existência está remontando o imaginário social o tempo todo. Eu preciso estar no lugar que eu estou. Eu preciso circular nos lugares que eu circulo, sabe? Porque é a partir de mim que outras pessoas podem me ver. Então, eu passei um ano assim, trancada dentro de casa. E aí uma vez eu lembro que eu fui ao mercado e eu encontrei uma pessoa que eu gostava muito, assim, que eu adoro bater papo, assim, na rua. Sempre gostei de ter conversa aleatória, assim, conheci uma pessoa do nada e a gente começa uma conversa. E aí dali faz uma amizade. E aí eu tinha uma relação assim com uma pessoa que trabalhava no mercado. E essa pessoa falou pra mim, eu trazendo essas questões, mas eu fico muito tempo dentro de casa, eu não consigo conversar, eu não consigo interagir, eu tenho dificuldade com as pessoas me verem, me olharem. E aí essa pessoa falou pra mim, mas como as pessoas vão saber que você existe se você não mostrar para as pessoas que você existe, né? E eu falei, nossa, realmente, né? Faz sentido. Então eu entendo que eu estou onde eu deveria estar, sabe? Que a minha existência ela é importante nesse lugar, me afirmando, sendo a Douglas, né? Sendo esse rio, né? De águas escuras, trazendo a minha bagagem de vida, e entendendo que nem só de dor a gente vive de amor também, a gente vive de afeto também, a gente vive de descobertas também, né? Então é essa narrativa hoje que eu construo pra mim, sabe? Eu eu peguei tudo aquilo que tentaram dizer pra mim a partir das nomeações, né, das narrativas que foram construídas para o meu corpo, nos lugares que eu estive, né? E eu peguei tudo isso e transformei isso numa outra coisa. Eu virei o jogo, sabe? Eu falei, não, vocês não vão me deixar aí não. Eu vou construir uma outra narrativa. E com a minha arte foi essa possibilidade de construir uma outra narrativa para minha existência, assim, sabe? E de poder
mudar alguma coisa ao meu redor, porque as pessoas estão vendo a minha arte e elas estão se deparando com o fato de existe alguma coisa para além disso aqui, né, que tentaram me dizer, que tentaram fazer de mim, né? Então a arte cumpre essa função para mim. Para você, a arte vem antes da transição. Sim. A arte te ajuda, te empurra para a transição? Empurra não, mas te ajuda, te facilita o caminho. A arte me ajuda, a arte me ajuda a elaborar o meu processo de transição, né? Porque talvez eu não tenha explicado cronologicamente como as coisas aconteceram, né? Mas durante o meu processo de transição é o momento que eu já estou nas artes, né? Quando eu faço as colagens, ali quando tem invasão policial na minha casa, né? Eu ainda não tinha transicionado, mas eu começo as colagens. Quando eu termino essa minha série de trabalhos que se chama Um Rio que Passa em Nossas Vidas, onde eu estou falando dessa vivência, né, na favela, eu começo a construir a identidade do meu trabalho, eu começo a entender o que mais eu quero falar, eu começo a entender o que mais aparece no meu trabalho, aí eu percebo que a palavra continua aparecendo até nas minhas colagens, né? E aí eu começo o meu processo de transição. Aí com o meu processo de transição, eu entendo que eu começo a querer falar disso no meu trabalho, né? Eu tô na transição, eu tô com vontade de começar a falar isso nos meus trabalhos também. E aí me ajuda a elaborar esse meu processo de transição durante esse processo artístico, já inserida nas artes visuais. E aí eu começo a voltar para aquilo lá da palavra. Porque aí eu começo a voltar nessa questão do meu nome. Eu sou Douglas, né? Eu gosto desse nome, esse nome me deram. Né? Mas o que foi construído? O que é ser Douglas? Né? Mas ser Douglas é ser filho, né? E ser filho é ser isso. Aí eu comecei a me questionar, mas eu sou a Douglas. Ser a Douglas já é uma outra coisa, né? Então tudo isso começa a entrar no meu trabalho. Aí eu volto lá no caderno de caligrafia e eu começo a pensar, aquele gesto do Douglas estava controlado pela linha, né? E se eu voltar lá na minha infância e eu fizer o caderno de caligrafia hoje? Aí eu começo a fazer o caderno de caligrafia de novo. Eu começo a ficcionalizar aquele momento da minha infância hoje, né? E aí eu começo a construir caligrafias que são desenhos, né? Assim, desenhos, escritas, que sou eu escrevendo completamente fora da linha. E aí eu começo a criar novos trabalhos. E aí eu vou entendendo que tem a ver com um desejo de liberdade, com um desejo de um gesto, de um corpo, de uma existência que está fora da linha, né? Que não vai andar na linha por causa de ninguém, né? Que vai se conduzir por si só a partir daquilo que achar melhor. E aí eu começo a pegar os cadernos de caligrafia e começo a rabiscar tudo, né? Ter uma escrita que não quer seguir linha nenhuma, começo a testar isso em outros papéis e entender essa tensão entre escrita e desenho. Isso aqui que eu faço é escrever? Isso aqui que eu faço é desenhar? Qual é a relação entre essas duas coisas, né? Começa essa investigação e vou entendendo que a palavra e a poesia volta de novo para a minha vida. E eu sempre falo, né? Eu sou a Douglas, sou psicóloga, sou educadora social, sou artista visual e, sobretudo, poeta. Eu reivindico esse lugar de poeta sobre todas as coisas. E acho que estou fazendo poesia nos meus trabalhos de artes visuais, sabe? E aí eu começo a voltar para isso. Aí eu começo a trazer o elemento água para o meu trabalho, começo a trazer a escrita para o meu trabalho. Os meus trabalhos quase todos são feitos com nanquim preto, sob folhas de papel. E o veículo geralmente é a água, né? Porque o nanquim precisa da água para ele se expandir.
E aí eu começo a fazer escritas que transbordam nelas mesmas, palavras que transbordam nelas mesmas, né? Que é justamente essa palavra não dá conta dos meus transbordamentos, né? E aí eu começo a elaborar o meu processo de transição e essa coisa do nome, do pronome neutro que as pessoas falam hoje, né? Da neolinguagem, que as pessoas trazem essa questão do elo, delo, linde. Eu começo a abordar isso, né? Quais são as palavras que comportam a minha existência, né? Então eu começo a criar com o nanquim essas palavras que elas vão sendo escritas ou impressas, porque eu faço um processo de impressão às vezes também. Só que eu não tenho controle do transbordamento dessa palavra, né? Eu pego um objeto de vidro e eu escrevo textos, poesias, palavras, aquelas palavras repetidas. Eu imprimo na folha de papel de arroz. Eu imprimo e aquilo ali vai ganhando um outro contorno quando vai para a folha. Então a palavra, ela transborda nela mesma, né? E eu não tenho controle do transbordamento dessa palavra nela mesma, né? Então eu começo a brincar com isso no meu trabalho, com o fato de transbordar para além das palavras, né? Que é justamente o lugar da experiência. Que tem alguma coisa na nossa experiência de vida, nos nossos encontros, que não está na nomeação das coisas. Está no sentido, está na experiência, né? Está no afeto, né? Então tudo isso começa a aparecer no meu trabalho. As águas escuras, a palavra, né? Essa identidade que ela é infinita, que ela transborda, que ela transborda a minha existência, né? Ela é trans e ela borda a minha existência, né? Eu começo a transbordar os meus próprios contornos, né? Ou os contornos que me delimitam, ou as tentativas de delimitarem os meus contornos, né? Eu tô agora com os trabalhos que eles falam sobre palavras que transbordam os contornos delas mesmas, né? Eu tenho um trabalho que eu falo, ela transbordando os contornos dela mesma. E aí que é justamente essa coisa de usar o pronome ela, mas ao mesmo tempo não me ver como uma mulher, né? E aí usar o pronome ele, mas não me ver como homem, e usar o pronome elo, né? Então eu brinco com essas coisas dos pronomes, né? Tudo isso para mim é muito importante para voltar ali naquele lugar de entender que por mais que eu use dessas palavras, tem alguma coisa ainda que está para além, que é sobre a experiência e não sobre a palavra propriamente, né? Mas é para alguma coisa que está para além até daquilo que eu compreendo mesmo, né? E que pode se tornar alguma coisa que eu não compreendo, que transborda até as delimitações que eu mesma me coloco às vezes, sabe? A minha experiência com gênero, como eu falei, eu nunca vi gênero na minha infância. Eu me via como Douglas. As pessoas atribuíam coisas a mim. As pessoas me davam gênero, as pessoas me davam sexualidade, as pessoas atribuíam uma série de coisas a mim que eu não pensava. Eu estou falando a partir da experiência daquela criança, tá? Né? Eu, enquanto aquela criança, eu não pensava sobre sexualidade, sobre gênero. Eu era uma criança querendo brincar. E eu era Douglas no espelho. Mas as pessoas me davam sexualidade, as pessoas me davam gênero, as pessoas me davam uma série de coisas, né? Por não performar o masculino dentro daquilo que era pedido socialmente, as pessoas sempre questionavam, é mulher, você é mulherzinha, né? Só que aí é isso, aí transiciona para o feminino e as pessoas, para um lugar, né, de uma expressão de gênero mais do feminino, aí as pessoas vêm me questionar se que eu sou homem. Como é que é isso? O que vocês querem? Se eu era uma criança e vocês falavam que eu era uma menina, e eu tô aqui com uma expressão de gênero atrelada ao feminino e vocês falam que eu sou homem, o que vocês querem?
continuar controlando o que eu vou ser, sabe? Então, assim, é isso que acontece, né? E foi isso que aconteceu comigo, mas eu, enquanto criança, não estava nem preocupada com isso. Eu queria brincar, eu queria ter amizade com as pessoas, sabe? Mas todas essas coisas foram sendo colocadas. E aí, em algum momento, eu começo a entender o que eu precisava para ser reconhecido como um menino. Porque se eu quisesse viver minha vida com um pouco mais de conforto, porque eu lembro que desde muito criança, as pessoas falavam sobre isso e isso chegava até mim, né? Eu sinto que a minha mãe talvez tenha até tentado me blindar disso, me proteger de alguma forma, mas escapava também. Porque Porque isso, meu irmão vinha até mim e falava, tava não sei aonde com nossos primos e falaram que você é assim, 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 né? Ele é mais velho ou mais novo que você? É o do meio, mais novo. Eu Mais tenho novo que você. mais novo que eu, tenho dois irmãos. Eu tenho um irmão de 28 e tenho um irmão de 13 anos, né? Você é mais velho. Eu sou a mais velha, sim. Então meu irmão chegava e me contava que as pessoas falavam, e isso mexia muito comigo, né? E eu sinto que na minha experiência, por mais que eu não atribuísse gênero a nada na minha experiência, eu sentia que o fato de eu não respeitar o lugar do masculino e do feminino, que as pessoas gostariam que eu respeitasse, fazia com que elas se sentissem incomodadas. Assim como hoje não respeito esses lugares do masculino e feminino. Eu continuo extrapolando todos esses ideais construídos pela cisgeneridade, sabe? Eu continuo extrapolando eles cada vez mais. E na infância eu sentia que as pessoas se incomodavam com isso, né? Mas não, tudo isso foi atribuído pelos outros. E aí, em algum momento, eu entendo que se eu quisesse estar tranquila, eu precisava performar masculinidade. Então eu fui colocando. Faça uma voz assim, ande assim, se comporte assim, se relacione assim, né? Crie essa vida para você. Seja um pai de família, né? Esteja na igreja, né? E toda essa construção de uma identidade que não era minha, que não era de fato o que eu queria, com várias pressões sociais, né, de modos de ser, de performances que eu não queria ter, mas que eu entendia que era necessário para que eu continuasse mantendo aquela imagem e que eu não passasse por violências, né? Mas no fundo, entendendo que não era aquilo. Até que em algum momento eu passo a viver isso como se fosse a minha vida, mas com uma angústia que nunca passava, com uma ansiedade que nunca passava, né? Com tristeza profunda, sem entender por que que eu me sinto tão triste, por que que parece que nada faz sentido na minha vida, né? Eu tive e aí eu passei por um processo de depressão também, né? Ainda na casa dos meus pais, antes dos 18 anos de idade, né? Eu passei por um processo de depressão, tentei suicídio uma vez, né? Então, hoje eu entendo que tudo isso tinha a ver com uma angústia de me perguntar qual é o meu lugar? Aonde é o meu lugar, né? Porque aquilo ali em algum momento ficou tão entranhado dentro de mim que eu também nem sabia mais dizer o que que era eu e o que que não era mais eu também. Aonde começava o que era eu e o que era o que os outros disseram que eu tinha que querer pra mim, sabe? Então, essa construção dessa performance, ela foi se dando para uma tentativa de não passar situações de desconforto. Porque na escola é o primeiro lugar onde a gente vê que a gente é diferente dos outros, né? Onde isso fica muito posto, né? Porque você está vivendo a sua vida com a sua família e aquilo ali é o cotidiano que você está acostumado a viver, né?
E você vai para a escola e você lida com pessoas que são completamente diferentes de você, e isso vai ser posto ali, essas diferenças, né? E se esses educadores que estão ali não souberem conduzir essa situação, isso fica ainda pior. Se eles tiverem uma visão é, LGBTfóbica, classista, racista, né, e transfóbica, todas essas visões, né, que permeiam a gente, eles vão reforçar uma violência, né? Que é o que legitimar uma violência, né? Então, assim, na escola foi um lugar onde isso foi muito pontuado. Eu tinha uma ansiedade enorme quando alguém falava assim pra mim: posso te fazer uma pergunta? Já vinha aquela coisa no peito, assim. Eu já sei até o que vem depois disso. Você é gay? E aí eu ficava assim, né? Gay não, por favor, não me chame de gay, né? Porque tinha toda aquela ideia construída sobre ser gay, não pode ser gay, né? Que ao mesmo tempo eu também não me identificava com o lugar de ser gay, né? Assim, quando eu começo a entender mais da minha orientação sexual, eu via que eu não me identificava com o lugar de ser gay, né? Que eu era uma pessoa bissexual, né? E aí vinha aquela pergunta, mas é isso, né? A atribuição, talvez, desse lugar do feminino, da feminilidade que as pessoas atribuem a pessoas gays, o que também é uma mentira, porque, né, ser gay, você pode ser gay de diversas formas, porque gênero e orientação sexual, né, são coisas completamente diferentes, né? Então, assim, mas tinha essa atribuição do feminino, né, a ser gay, e isso me dava muita angústia. Então, toda essa performance era uma tentativa de desviar desses comentários, era uma tentativa de me blindar de alguma forma disso, né? Que trazia um estigma, então, consequentemente, Mas eram as pessoas que eu me identificava, né? Assim, eu me identificava com as pessoas gays, as lésbicas, as trans, travestis, né? Sempre me identifiquei. Essa angústia na escola, em algum momento, gerou a vontade de não ir à escola? Sim, me gerou. Vai chegando a hora de ir para a escola, aquela angústia, não quero Sim, ir. total, me gerava muita angústia. E eu passei muito tempo sem ir para a escola. Porque teve uma questão no meio disso. Na segunda série, isso já acontecia, as pessoas já questionavam a minha orientação sexual, e sempre nesse lugar de piada. E na segunda série, eu passei por uma violência com a minha professora ligada a essas questões. Eu estava dentro da sala de aula pintando um desenho, e aí todo mundo entregou, e quando depois que entregasse, ia sair para brincar de ovo na colher. Nunca esqueço disso. Era a época de festa junina. Você tinha o quê? Uns 8 anos? Uns 8 anos de idade. Era época de festa junina, quem saísse ia brincar de ovo na colher. E aí eu estava desenhando, eu fui a penúltima pessoa. Quando eu entreguei o desenho, ela falou pra mim: esse desenho claro, desse jeito? Aí eu fiquei olhando pra ela: você pinta muito claro, homem pinta mais escuro, faz força nesse lápis, você não vai sair enquanto você não pintar isso direito. E aí eu comecei a chorar, porque essa professora, ela já tinha sido violenta com outras pessoas, e ela tentou me colocar atrás da porta, de castigo. Eu comecei a chorar, fiquei muito nervosa na época, e ela tentou me botar atrás da porta, como uma lição por eu ter chorado, por eu estar nervosa ali naquele momento. E aí a minha avó trabalhava na secretaria da escola. Eu saí correndo e contei pra minha avó que ela tinha feito aquilo comigo e que eu já tinha visto ela batendo em 2 alunos e vi ela beliscando a filha dela. Tinha visto ela beliscando a filha dela na sala de aula, que ela levava às vezes a filha dela pra sala de aula. E eu contei tudo pra minha avó. Ela foi afastada da escola e eu passei quase 1 ano sem querer ir pra escola. Me mudei do bairro que eu morava. Era uma escola particular?
Não, era uma escola pública. municipal, estadual? Estadual, era uma escola estadual. Era uma escola pública do lugar que eu cresci, né? E aí eu venho, me mudo com a minha família e para entrar na escola de novo foi muito difícil. Eu não sentia segurança na escola, nas pessoas. E aí nessa outra escola eu fui hostilizada de novo, mas por um aluno, né? As professoras ali comigo, é, tentando, né, me trazer para interagir com as pessoas, mas eu era uma pessoa muito tímida com essa situação. Eu fiquei ainda mais tímida. E aí, em algum momento nessa escola, eu também fui hostilizada por um aluno que me questionava sobre a minha orientação sexual, sobre o meu gênero, né? Falava, ah, você é menina, você é isso, aquilo. E eu não tinha nem resposta para aquilo ali, não fazia nem sentido. E aí eu lembro que esse menino sempre falava isso pra mim, se eu era menina, se eu era isso, se eu era aquilo. E aí algum dia eu fiquei cansada e eu respondi ele. Eu falei pra ele, não te interessa. E aí ele veio e arranhou a minha cara, né? Ele pegou, foi de mão cheia na minha cara e arranhou assim a minha cara. E aí eu peguei e saí da escola. Não lembro hoje se eu contei pra minha mãe, na época, mas antes disso, quando eu ainda estava no jardim de infância, eu também passei por uma situação que os meninos me hostilizaram no jardim de infância por conta dessas questões. Caramba, com 4, 5 anos. Também fui hostilizada. E a minha mãe foi na escola, porque eu era muito criança. E eu já tinha passado por esse tipo de situação, né? E a minha mãe foi na escola conversar sobre isso e falar que isso provavelmente era uma reprodução de casa, de uma criança que estava vivendo alguma situação relacionada à homofobia. Óbvio que ela não falou com essas palavras, né? Porque naquela época minha mãe nem entendia muito bem sobre isso. Mas do jeito dela, ela levou essa situação, falando, né, que tinha acontecido isso comigo, que eu tinha sido hostilizada por essa questão dos meninos implicando comigo, né, perguntando se eu era menino, se eu era menina. Então eu passei por isso no jardim de infância, eu passei por isso na segunda série e eu passei por isso um pouco depois nessa escola que eu não lembro qual foi a série que o menino arranhou a minha cara, né? Então, foram uma série de situações onde eu fui hostilizada, mas que eu fui tentando ali despistar as pessoas de mim com essa tentando sustentar essa imagem, né, para não passar por essas situações de novo. E aí tudo isso me gerava muita ansiedade, muita angústia, né? Então, por isso, hoje, para mim, ser quem eu sou é um lugar de afirmação e é um lugar de muita potência também, porque eu vivo quem eu sou na maior radicalidade. Eu não negocio mais a minha existência com ninguém, porque o que eu fiz durante muito tempo para existir foi negociar quem eu era, né? E eu me acolho e entendo, sabe? Todas as vezes que eu tentei me proteger de alguma forma também. Eu acho que eu fiz o que era possível naquele momento, sabe? Com as ferramentas que eu tinha, do jeito que eu sabia. Eu me acolho, né? Mas é um lugar para mim de não negociar mais com ninguém quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, sabe? Porque já passou esse tempo, né? Já negociei demais. Agora chega, agora é o tempo de desfrutar, agora é o tempo de ser livre, agora é o tempo de ser feliz, né? E aí eu fui entendendo justamente que esses incômodos eles não são meus, esses incômodos são dos outros. E a minha liberdade incomoda o outro porque talvez bote em jogo a liberdade desse outro, né? Como é que é ver uma pessoa sendo livre, né? E você aí, incomodado, né? Com como eu falo, com como eu visto, com como eu amo, né? Então, assim, eu entendo que
essas pessoas muitas vezes se sentem incomodadas porque tem alguma questão delas ali reverberando, né? Porque se não tem nenhuma questão para mim, eu simplesmente não me afeto, né? Me passa, né? Mas tem alguma coisa ali que é do outro, que não é meu, né? Esse ódio do outro, esse incômodo do outro, isso não é meu, né? Eu vou viver a minha vida na maior radicalidade, assim, a minha existência na maior radicalidade. Eu vou descobrir todas as possibilidades de ser, né? Enquanto eu puder, enquanto eu estiver aqui. E se essas pessoas se sentem incomodadas, se a minha liberdade, né, incomoda elas, elas que questionem a liberdade delas, né? Se a minha identidade trans incomoda elas, né? Se elas querem tanto questionar a minha identidade, por que elas não questionam a delas primeiro, né? Você me pergunta, você tem certeza que você é trans? Trans existe? Você tem certeza que você é cis? Cis existe? Né? Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Eu não negocio mais. E acho que antes de me perguntar, se pergunte, se questione, se põe em jogo, né? Porque eu me pus no jogo da coisa, eu me questionei, né? Não, não é isso. Olha lá pra trás, olha essa angústia, olha tudo isso, sabe? E aos pouquinhos fui seguindo o meu caminho, né? Então eu acho que eu sinto que esses incômodos eles eu não preciso me preocupar. Eu não tenho que me preocupar com esses incômodos que os outros têm sobre mim, sabe? Porque eu fiz todo um exercício aí pra minha liberdade, né? Eu tenho ensaiado essa liberdade, eu venho ensaiando essa liberdade há muito tempo, né? Então, eu não preciso lidar com esse desconforto, né? Essas pessoas que precisam se questionar sobre a existência delas, sobre o que elas têm feito da vida delas e não eu. Assim, eu tô vivendo a minha vida na máxima, na maior potência, sabe? Mas essa construção de liberdade, Uhum. né? Essa é uma construção Sim. para chegar nessa liberdade. Uhum. Você acha que a psicologia, o estudo da psicologia ajudou? Acho. Acho que sim. Sim, porque quando eu me encontro com a psicologia, eu tenho muitas certezas questionadas, né? Eu começo a entender que para mim poder escutar o outro, eu preciso me abster um pouco daquilo que eu tenho como realidade, né? E que a minha realidade não é a realidade de todo mundo, né? Quando eu estou escutando o outro, eu estou escutando um território. Eu estou escutando um território existencial, eu estou escutando uma pessoa que é atravessada, né? Por história, por vivências, né? Então eu preciso me abster um pouco daquilo que eu acredito para poder escutar essa pessoa, né? Então aí quando eu faço essa suspensão dos meus valores, né? Eu começo a poder escutar o outro. E aí quando eu começo a poder escutar o outro, eu começo a estar disponível para o encontro, entendendo que a minha realidade não é a verdade de todas as coisas, né? E aí eu já me questiono sobre mim, sobre a minha realidade, né? Sobre aquilo que eu acho certo, o que eu não acho, né? Porque estudar psicologia é você estudar diferenças, né? Então eu acho que a psicologia me trouxe muito esse lugar também de poder deixar aquilo ali que eu tinha como uma verdade absoluta para mim, sabe? A psicologia foi o primeiro lugar onde eu começo a ter embates com aquilo que eu achava que era a realidade absoluta das coisas, né? Foi o primeiro lugar onde eu fui colocado à prova mesmo, assim, sabe? Das minhas crenças, da minha história, das minhas certezas, né? Então, sim, tem esse papel de me fazer ter um senso mais crítico das coisas também, para questionar a própria psicologia, né? Que é super questionável também. Então, sim, cumpre essa função, sabe? Então, a minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai,
Era uma família que ficava entre a Igreja Católica, o Candomblé, a Umbanda, né? Mas em algum momento é, todo mundo assim se converte, né? E aí eu pego assim esse finalzinho da minha família ali, né? Vivendo na Igreja Católica, com o Candomblé, com a Umbanda, e aí eles se convertem, né? E aí eu passo grande parte da minha vida na igreja. E a igreja foi um lugar que reforçou estigmas, assim, em relação a... A infância você estava na igreja? Tava na igreja, tava na igreja, tava na igreja. E a igreja foi um lugar que reforçou essa visão de estigma de mim pro outro, sabe? Assim, tentou, né? Não sei se conseguiu, mas tentou, porque mesmo na igreja eu tinha uma visão crítica das coisas, eu questionava as coisas, mas o que eu via na igreja era as pessoas falando o tempo todo que tudo que não fosse a imagem daquelas pessoas era errado, não era bom, né? Então era uma tentativa o tempo todo de que eu tivesse aquilo ali como uma verdade absoluta. E isso reforçou receios em mim, medos em mim, de me assumir, por exemplo, para as pessoas, para os meus amigos da igreja, né, na época, que inclusive eu cheguei a me assumir para esses amigos em algum momento, assim, antes de sair de casa, né, eu já tinha me assumido, eu estava na igreja e eu me assumi para um amigo. Estava na casa dele e falei, eu tenho uma coisa para te contar, eu sou bissexual. Aí ele falou, eu vou continuar amando você, a gente tá junto e tal. Mas não foi o que aconteceu com a maioria das pessoas, né? O que acontece é que as pessoas, elas se viram. Ou elas não se viram, mas elas ficam numa tentativa de mostrar que tá tudo bem, mas você vê que é desconfortável, você vê que essas pessoas não sabem lidar com quem você é agora. Mas até eu ter esse ímpeto de chegar pro meu amigo e falar isso, foram muitas angústias, o receio de sair da igreja, porque a igreja era o lugar que eu tinha para fazer a arte. A igreja foi um lugar que eu tive contato com a arte, né? Porque na igreja eu fazia teatro, na igreja eu cantava, né? Então, na igreja eu me engajava em projetos sociais. Então, perder a igreja era perder essa conexão que eu tinha com essas coisas e com a interação social também. Porque eu adorava, assim, sair do culto e bater papo na porta da igreja, lanchar com os amigos, né? Então foi um lugar que eu tive medo de perder por conta dessas coisas, que me iniciou, né, na arte também, me fez entender esse gosto pela arte, mas ao mesmo tempo que me gerava muita angústia porque eu entendia que eu não ia poder ser eu na minha completude. O que eu podia ser ali era só um pedaço de mim, né? Não era eu na minha maior potência e potencialidade. Era um pedaço de mim. Seria uma violência silenciosa. É uma violência... eu não sei nem se é uma... Se dá pra ser se é silenciosa, né? Eu não acho nem que é uma violência que é velada, né? Porque tem violências que são veladas, né? Vem, às vezes, em um tom que parece que o outro tá te elogiando, mas não tá, né? Você fica naquela... Mas eu acho que não é nem velado, era assim mesmo. Não, homem com homem vai pro inferno, mulher com mulher vai pro inferno, né? Travesti é errado, né? Então isso te assusta, né? Sexo antes do casamento, não pode, não se fala sobre sexo na igreja, né? E todo mundo transando na igreja, né? Então assim, e eu, né, no caso, aquele receio, aquela angústia. Então a igreja reforçou muitas angústias e ansiedades que eu tinha, porque eu sabia que se eu quisesse ser eu ali, eu só podia entregar metade de mim, um pedaço de mim, e não tudo que eu podia ser, né? Então, eu saio da igreja
E aí na psicologia, questionando todas essas certezas, eu começo a estudar outras religiões, outras filosofias de vida, né? Começo a me encontrar de novo com a Umbanda, com o Candomblé, né? É, tive um momento também que eu estudei teologia budista durante algum tempo, né? E tudo isso foi muito importante para minha trajetória, porque é, eu reencontro, né, assim, com a Umbanda, com o Candomblé, né? Conhecer também o budismo foi importante para mim na minha trajetória, porque foram lugares onde eu sentia que eu tinha essa abertura para poder ser eu, né? E que diferente da igreja, né? Aonde eu saí, as pessoas, né, assim, nem perguntaram assim, e aí, tá tudo bem, né? Pelo contrário, assim, né? Ficou aquela coisa, né? Saiu, se assumiu, tá assim, tá não sei o quê, né? Mas e vivendo uma vida também entregando metade de si naquele lugar, né? Porque essas mesmas pessoas, né, que não me acolheram, não me acolheram, eu saí, ninguém me procurou, exigiam partes de mim, coisas de mim que eu não podia dar, que eu não podia ser. São as pessoas que estão ali entregando só um pedaço delas, que têm vontade de muitas outras coisas, né? Mas que estão presas àquela narrativa, né? Aquela narrativa que foi construída, que a gente aprendeu, que é o certo, que é o correto. Não sai dali não, é perigoso. O que vai acontecer com você? É a punição, né? Então, essas pessoas continuaram ali entregando um pedacinho delas, não podendo ser quem elas são, na máxima, né, na máxima experiência delas de vida, por conta dessas questões. E eu saí, mas me encontrar com essas outras religiões foi importante para mim. Viver a experiência de você, de fato, estar em comunidade com outras pessoas, trabalhando em conjunto com outras pessoas, olhando de forma horizontal, como se vocês fossem, como se fôssemos família, sendo família também nesses espaços, né? Então isso foi muito importante para a minha construção enquanto pessoa, enquanto ser. Foi importante eu entender que existem outros lugares e para além da religião, a espiritualidade também. Criar meus próprios ritos e rituais para viver a minha vida, né? Entender como eu construo a minha espiritualidade também, porque se tornar a Douglas também tem a ver com ser esse corpo que também cocria sua própria espiritualidade, sabe? Esse corpo que é capaz de criar a sua própria espiritualidade, sabe? E eu crio meus ritos, meus rituais, me conecto com a minha espiritualidade da forma que eu entendo e compreendo que é melhor para mim, né? Eu penso que transicionar é transmutar de alma, sabe? Eu penso que a minha experiência de pessoa trans é uma experiência espiritual, é uma transmutação de alma, sabe? De ser o tempo todo. Eu estou em um processo que é extremamente espiritual na minha concepção, sabe? Eu vejo essa identidade como uma identidade espiritual, sabe? Num lugar do etéreo, daquilo que é tão grande que não é compreensível, sabe? Não é compreensível, né? Então, a espiritualidade hoje, ela é muito importante para mim. Eu falei, né, que eu senti que a minha mãe tentou me proteger durante grande parte da minha vida, de passar por situações de desconforto. E, assim, ela é uma pessoa queridíssima. Eu amo a minha mãe,
A minha mãe, ela é a minha melhor amiga, ela é a pessoa que eu tenho, assim, nos meus momentos mais difíceis, mas com o pai já não foi tão fácil, né, assim. Quando eu saio de casa brigada com meu pai, né? Porque o meu pai não entendia o que estava acontecendo comigo. Porque quando eu saio de casa eu tinha me assumido bissexual, né? Ainda não tinha falado a questão do meu gênero porque eu não entendia ainda, né? E tá performando Tô masculino. performando masculino, né? E eu saio de casa me assumindo como uma pessoa bissexual, estava apaixonada por um menino e queria viver isso, assim, publicamente, né? E aí eu falo em casa e a gente briga, depois todo mundo conversa, e aí depois a gente briga de novo, e aí, enfim, depois de uma série de brigas eu saio de casa. Mas a aceitação da família hoje, a minha família. Eu não sei se a minha família tem compreensão do que eu sou, mas eu sinto que a minha família me ama muito, sabe? Porque houve uma ausência muito grande também, né? Lá nos meus 18 anos, quando eu saí de casa, eu fiquei muito tempo longe. Eu não tive contato com ninguém. Nem com minhas avós, nem com minha mãe, nem com meu pai. A minha mãe chegou aí na minha casa na República uma ou duas vezes, mas foram mais de 2 anos assim, sem frequentar muito a casa dos meus pais, né? Então, eu passei muito tempo ausente da minha família e eu sinto que isso fez com que a minha família sentisse a importância que eu tinha ali, né? Sendo quem eu fosse, né? Mas eu sinto que a minha família talvez nem entenda assim o que eu sou, minhas avós e tal, mas eu sinto que a minha família me ama, sabe? É, quer dizer, eu tenho uma avó que ela é bem entendida assim nessas temáticas e tal. Ela até falou, eu peguei ela, a minha avó por parte de pai falando pro meu avô por parte de mãe. O meu avô viu a notícia do Paulo Gustavo, né, na época da morte do Paulo Gustavo. E aí começou a conversar sobre isso com a minha avó, por parte de pai. E aí em algum momento ela vira pra ele e fala, o mundo é gay, hoje todo mundo é gay, sabe? Ela é uma pessoa assim. Então, assim, ela não entende muito nomenclaturas, assim, mas ela tá aí, sabe? Me aceita, tá comigo, conhece as pessoas que eu me relacionei, sabe? Gosta, meus avós, minha mãe, né? Hoje eu e meu pai a gente se fala, a gente passou esses últimos esses últimos anos aí, desde os 18, a gente passou Caramba, 10 anos. quase 10 anos sem ter uma boa relação, sem conseguir, assim, ficar muito tempo juntos, sem se estranhar. Mas agora a gente tem uma boa relação, a gente conversa, a gente senta na mesma mesa, a gente fala sobre a nossa vida. E acho que tem algumas coisas que nos unem hoje, porque diferenças tem muitas, né? Mas existem os pontos de conexão entre a gente, que eu fui entendendo com o passar do tempo também, né? E um desses pontos de conexão entre a gente é Ney Mato Grosso, né? Secos e Molhados. E entre todas essas diferenças e a dificuldade do meu pai de entender a minha orientação sexual, o meu gênero, e depois de tantos conflitos, a gente começa a voltar a se falar e olhar muito mais para os pontos de encontro entre a gente do que as nossas diferenças, assim. E aí eu sinto que o momento que a gente está ouvindo Secos e Molhados, por exemplo, é o momento que a gente se conecta, sabe? E aí ele fala, você gosta dessa música? Eu falo, eu gosto. Aí já puxa uma outra música, e fala do dia a dia, e fala do trabalho.
e fala da praia, e fala ele é apaixonado por água também, né? Por mar. E aí fala do mar, e fala, enfim, né? A gente fala um pouquinho ali da nossa vida. Então, eu sinto que hoje a gente tem conseguido, aos poucos, reconstruir essa nossa relação. Porque também tem um lugar de entender que não era aquele bicho de 7 cabeças, né? Não era aquilo tudo que as pessoas falavam, que as pessoas traziam, que são justamente essas ideias, né? Esses imaginários preconceituosos, né? Ele foi entendendo que eu vivo uma vida como qualquer outra pessoa, né? Uma vida normal, trabalho, sair de casa cedo, construir a minha vida, né? Construir a minha vida de forma suada, trabalhei, não pedi nada para ele, né? Construí, tenho hoje a minha casa, a minha vida, né? Vivo esses anos sozinha. Voltei, algum tempo atrás eu voltei, né? A minha mãe precisou fazer uma cirurgia, então eu voltei para ajudar ele com a minha mãe na época. Então, tem todo esse lugar de entender que eu sou uma pessoa como qualquer outra, né? Então, hoje eu tenho tentado olhar para esses pontos de encontro entre a gente, sabe? E Ney Matogrosso, né? Que é essa figura que tensiona muito esse lugar do masculino, feminino, homem e mulher, né? E que, assim, como assim, né, pai? Sabe? Como assim você... como assim continuar mantendo esses preconceitos sendo um grande admirador de Ney Matogrosso, sabe? Olha que contraditório, né? É fã de Ney? De Ney, Secos e Molhados, apaixonado, sabe? Rosas Cálidas, ele ama essa música. E ele sabe que eu amo essa música também. Eu amo, eu sou apaixonadíssima, né? Por uma pessoa que sempre tensiona essa fronteira entre o que é masculino, feminino, o que parece masculino ou feminino. Porque eu também nem gosto de pensar esse masculino e feminino, sabe? Na minha vida eu tento nem refletir, pensar muito sobre isso que é tá dentro ou tá fora, né? Mas Ney tensiona essa fronteira, né? E aí ele gosta dessa figura, né? Então, e aí é um ponto de encontro e talvez um lugar pra gente conversar sobre isso também, né? Então, hoje, assim, a minha família, ela tá comigo, a minha família é presente na minha vida, eu sou presente na vida da minha família, eu construí a minha história, né? E eu faço questão de falar pra minha família, tipo assim, olha, sabe, eu saí de casa, eu fui, trabalhei, estudei, tô aqui, tenho dores, tenho mágoas, né? Mas eu quero olhar também para um outro lugar, né? Eu quero reconstruir esse caminho, sabe? Então, hoje a minha relação é muito boa com a minha família. Meus irmãos são meus grandes amores. Sou apaixonada pelos meus irmãos. Meus irmãos são tudo pra mim. Eles são meus grandes amores, assim. São pessoas que... O meu irmão, ele tem 28 anos, né? Mas quando eu tinha ali, nem lembro, 16, 15, a gente estava numa festa e uma pessoa disse pra ele que viu eu beijando um menino. E aí, enfim, falou, a festa acabou, eu fui pra casa. E aí o meu irmão falou assim, você beija menino? Aí eu falei assim, por que você quer saber? Aí ele falou, porque uma pessoa falou que viu você beijando um menino. Aí eu falei, o que você falou? Eu falei pra ela sair de perto de mim, que ela não tinha nada a ver com a sua vida. Aí eu falei assim, eu beijo o menino, mas não conta pra ninguém, tá? Ele guardou segredo até eu me assumir, com 18 anos de idade. Ele guardou segredo. E é o meu amor da minha vida. Somos muito diferentes, temos gostos musicais. Hoje em dia até que nem tanto, mas a gente era muito diferente, assim. Eu era uma vibe mais alternativa,
E gostava, assim, de R&B, hip hop, rock. O meu irmão já era mais do funk, do pagode, assim. Ele era um universo totalmente heteronormativo e eu era um universo mais alternativo, né? Mas essa aliança entre a gente sempre foi muito forte, esse respeito. E o meu irmão guardou isso com ele, assim, até eu ter coragem de dizer, assim, pro mundo, sabe? E ele é uma pessoa que tá comigo em tudo, me apoia em tudo. Outras vezes que ele me chamou para sair, em momentos em que eu não estava bem, com essa questão mesmo, né? Da minha orientação sexual, de sair com pessoas muito heteronormativas do mundo dele, ele falava: "Não, vamos embora. Se alguém não for sua amiga, não servir para ser seu amigo, não é para ser meu amigo também. Porque quem andar comigo tem que aceitar que você é meu irmão, e é isso aí", né? Então ele sempre fez essa questão de me ter nos lugares. Ele teve o chá de casa nova dele, né? E da esposa dele. E aí as pessoas vieram agora há pouco tempo falar pra mim: "Nossa, seu irmão fala tão bem de você, né? Fala que te admira muito". Aí falou, né, que eu me mudei, eu morava em São Paulo há um ano atrás, né? Que eu morei em São Paulo, que eu viajo, que eu acampo, porque eu sou uma grande viajante, né? E eu amo acampar. Eu vou, assim, tô em casa, do nada eu saio, vou acampar agora e vou, boto a barraca nas costas e, né, pego minha barraquinha, minha bolsa e vou embora acampar em algum lugar, assim. E aí as pessoas vieram falar: "Nossa, seu irmão fala que você gosta de acampar, que você é isso, que você é aquilo". E eu fico muito feliz de ser essa pessoa pra ele, né? E tem o meu irmão menor também, de 13 anos de idade, que é uma pessoa também que é um amor, assim, e que ele é uma mistura do meu irmão do meio comigo, sabe? Que é esse gosto, assim, sabe? Tipo, musical, variado, sabe? É essa pessoa que entende que certas coisas não são brincadeiras, que certas coisas são preconceitos. Ele entende muito bem esses lugares, sabe? É uma criança muito aberta para as diferenças, para quem não é igual a ele, para outras realidades, sabe? É muito meu amigo, muito amigo do meu irmão também, do meio. A gente tem uma aliança muito forte assim entre irmãos, sabe? A gente é muito unido, a gente se admira muito, a gente se apoia muito. Isso é muito bonito para mim, assim. Eles são parte muito importante da minha vida, sabe? É, eu vivi uma experiência com o meu irmão mais novo que ele ficou internado durante 20 dias, né? Ele teve água na pleura, teve problema com bronquiolite e uma série de problemas respiratórios, né? Ele teve uma série de problemas respiratórios e ele ficou internado durante 20, 25 dias. Ele emagreceu muito, ele não conseguia andar, ficou muito magro, ficava só na cama, no soro. Foi uma situação muito difícil, assim. A gente teve ele teve uma bactéria no pulmão, foi uma situação muito complexa, assim. E que eu me percebi ali, tipo assim, eu faria qualquer coisa pra tirar essa dor de você, sabe? Eu seria capaz de fazer qualquer coisa pra, pra não ver você sofrer, sabe? Eu seria capaz de dar minha vida pra você não sofrer. E aí eu entendi o que era amor de verdade. Quando eu vi, assim, o meu irmão. E eu tô falando isso agora muito consciente, mas naquele momento nem foi isso. É só o corpo que o corpo que se debate querendo alguma coisa, né? Tipo assim, eu quero mudar isso aqui, eu quero fazer alguma coisa. Eu preciso ser útil aqui em alguma coisa, né? E aí eu percebi o quanto eu amo meu irmão. Já sabia que eu amava, mas eu acho que o quanto eu sou capaz pelo meu irmão, pelos meus irmãos, sabe? É, eu faço muitas coisas é, pensando neles também, sabe? É óbvio que
como eu falei, eu não negocio aquilo que é essencial para mim, aquilo que é meu, né, que é importante para mim, eu faço, assim. Mas faço muitas coisas pensando nos meus irmãos, no investimento no futuro dos meus irmãos, do meu irmão mais novo, sabe? Em quem ele pode ser, em dar para ele oportunidades que eu não tive, sabe? Tenho esse desejo de que ele tenha coisas que eu não tive, né? Que ele possa ser uma pessoa boa, que ele possa entender as diferenças entre as pessoas, né? E a gente teve uma mãe muito maravilhosa, né? Que sempre falou sobre respeitar as pessoas independente de quem elas fossem, né? Então, eu cresci ouvindo a minha mãe falar pra mim, né? A minha mãe, ela nem sabia que o que ela fazia era um ato político, mas ela falava pra mim, né? Respeite uma mulher, ainda mais se ela for uma mulher como eu, né? Minha mãe é uma mulher negra e ela falava sobre isso pra mim, ela falava sobre sexualização, né, do corpo dela, só que, né, com as palavras dela, tá ligado? Então, tipo assim, ela passava isso pra mim, tipo assim, respeita as pessoas, né? Respeita as mulheres, ainda mais se elas forem mulheres como eu. Então eu sempre cresci entendendo que, tipo assim, eu tinha que respeitar e reverenciar as mulheres, sabe? E eu gostava muito do universo feminino, eu me sentia super identificada com aquele universo, né? Ouvindo as conversas, ouvindo as pessoas compartilhando ali, né? Tipo, batom, maquiagem, e que é um ponto de conexão entre eu e minha mãe também, sabe? Assim, esses elementos, tipo assim, eu chego lá, ela fala, ai, tô com um esmalte cintilante aqui, tal, 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 né? Vê aí se você gosta, e essa é uma conexão que a gente tem muito forte uma com a outra. Então, a minha mãe era uma pessoa que ela falava muito sobre respeitar as diferenças das pessoas. Ela falava sobre respeitar ela no lugar, né, de mulher negra. Ela falava das pessoas do meu bairro, das pessoas gays, as bichas, né, que circulavam pelo bairro sem nenhuma vergonha de serem elas. E a minha mãe falava da importância de respeitar essas pessoas pra mim, sabe? A gente conversava sobre isso, né? Ela não entendia o que ela estava. Eu não sei se ela entendia politicamente que isso, né? Que hoje a gente nomeia, tipo, a militância, não sei o quê. Ela não pensava nisso. Ela só entendia que respeitar as pessoas era importante. Minha mãe é professora, né? Minha mãe fez curso normal. E então, a minha mãe falava assim pra mim. Eu lembro que uma vez eu fiz uma crítica ao kardecismo. E a minha mãe falou assim pra mim, antes de você falar de qualquer religião, você tem que aprender. E aí ela me deu um livro que falava do kardecismo e falou pra eu ler, e que depois que eu lesse eu ia conversar com ela sobre o que eu pensava. Então minha mãe era esse tipo de pessoa, sabe? Minha mãe sempre teve um pensamento muito crítico sobre as coisas. Minha mãe sempre pensou de forma crítica, minha mãe sempre pensou na importância de respeitar as diferenças, nunca compactuou, achou graça nessas coisas vexatórias, assim, que as pessoas gostavam de fazer com os outros que a gente falava que era brincadeira, né? Há uns anos atrás, é brincadeira, né? E não, minha mãe nunca gostou desse tipo de coisa, nunca compactuou. Minha mãe sempre falou que era para respeitar as diferenças das pessoas. E talvez por isso ela tenha tentado me blindar, né, das pessoas que vinham até mim tentar colocar coisas, dizer coisas de mim que, quando na verdade eu só queria ser uma criança, né? E que a minha mãe queria preservar a minha infância, né? Então, mas ela sempre me deu esses toques, assim. E é uma pessoa que eu admiro demais, assim. Ela ela é tudo. A minha mensagem é que a gente possa viver a nossa singularidade na maior radicalidade que a gente puder.
que a gente possa ser aquilo que a gente de fato deseja, que a gente possa viver uma vida alinhado àquilo que faz sentido pra gente. A singularidade e a vontade de ser aquilo que a gente de fato precisa ser a nossa bússola. Acho que é isso.